vamos iniciar a parte da tarde com o roteiro que em anos anteriores tem sido um percurso na cidade que passa mais ou menos pelos mesmos lugares, mas aí o nosso olhar estava mais desperto para as questões da geografia urbana e para a evolução urbana da cidade. Este ano, como de manhã ficou bem referido, o percurso vai ser feito, digamos, em torno de Eduardo Lourenço, porque estamos no centenário, a celebrar o centenário do seu nascimento. Portanto, o que vamos fazer aqui é quase uma experiência piloto do que esperamos que se venha a instituir como o roteiro Eduardo Lourenço, e este roteiro incide sobre uma preocupação fundamental, difícil, mas que o nosso amigo António Pedro Pita depois também dirá qualquer coisa mais adiante, mas que é uma preocupação que temos, que é territorializar um pensamento desterritorializado. Eu não vou comentar isso, mas todos nós sabemos o pensamento de Eduardo Lourenço e a dificuldade que é em territorializar o seu pensamento. É esse o desafio que temos pela frente. De qualquer forma, hoje vamos fazer um percurso na cidade de Coimbra, que depois, ao longo dos dias seguintes do curso de verão, terá outros roteiros de Eduardo Lourenço noutros lugares, mas hoje a incidência é sobre a cidade de Coimbra. Nós agradecemos a colaboração da Câmara Municipal de Coimbra, através da Branca Gonçalves e da Paula Simão, que são elas que vão orientar a visita, fazendo um percurso pelo espaço de Eduardo Lourenço e também, digamos, da geografia literária de Coimbra, que, como sabemos, é muito rica e variada e, portanto, elas serão as pessoas indicadas para nos fornecer informação sobre essa geografia literária. Portanto, vou-lhes passar a palavra, designadamente à Branca. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a Coimbra, e o que eu e a Paula vamos tentar fazer é exatamente tentar passar pelos pontos a nível do que seja a Coimbra literária, que é bastante rica, ou não tivéssemos tido a sorte aqui na cidade de ter durante séculos a Universidade Portuguesa, o que hoje nós chamamos Universidade de Coimbra. Poder-se-á dizer que apenas em 1911 tomou o nome de Universidade de Coimbra, com a fundação das outras universidades em Portugal. E para começar o roteiro, e para facilitar e para tirarem o melhor proveito dele, iríamos fazer 2 grupinhos. Pode ser? Dividimos mais ou menos irmamente à direita e à esquerda. Pode ser? Porque o nosso trajeto, a primeira paragem, nós vamos fazer pequenas paragens ao longo do percurso. A grande paragem é exatamente na Casa da Cultura, onde nos voltamos. Eu disse Casa da Cultura, Casa da Escrita, onde voltamos a reunir. Tá bom? O rei Dom Dinis, peço desculpa que ele está de costas, mas ele não era também muito cortês com a sua esposa, a nossa padroeira, a Rainha Santa Isabel, mas parar aqui para fazer exatamente referência também ao nosso rei poeta. É ele, sim senhora, o fundador, e nisso nós portugueses temos grande orgulho, foi a nível da fundação das universidades ou dos estudos gerais na Europa, foi o primeiro selo de um civil que faz exatamente essa fundação. Até à data todos tinham o selo ou do bispo ou de uma casa monástica. Aqui em Portugal é exatamente o selo real que atesta a criação dos estudos gerais em Portugal, nomeadamente começam a ser em Lisboa. É também este rei que tem muita poesia a nível da trovadoresca, cantigas de amor, cantigas de amigo. Inclusivamente descobriu-se há poucos anos
e quando digo poucos anos, no final do século passado, descobriu-se exatamente também que ele também compunha música. Não só escrevia a sua trovadoresca, mas também encontraram exatamente música para essas mesmas poesias, e é ele também o grande defensor da língua portuguesa. É ele que acaba também pela primeira vez em Portugal por dizer exatamente que no dia-a-dia, nos documentos do dia-a-dia, começar-se a usar a língua vernácula. Não vamos dizer ainda que é o português, porque não é bem o português, ainda é um galaico-português, que depois mais tarde, no século XVI, sim, começa então a separar-se, mas a utilização da língua vernácula. Portanto, já tem esse sentimento do que é a gênese de um povo e trabalhar também para esse povo. Claro que ao fundar aqui a universidade, e quando digo aqui, em Portugal, e a Universidade Portuguesa, que há 10 anos atrás, nós também estamos hoje, são 27, no dia 22 fizemos 10 anos que a Unesco reconheceu todo o património da Universidade de Coimbra, mas é também aqui os estudos gerais em Portugal, começam em Lisboa e por vicissitudes várias durante 3 séculos, elas vão ser transferidas várias vezes, 5 vezes, entre Coimbra e Lisboa. E estabelece-se no século XVI aqui em Coimbra e desde então aqui ficou até resolverem exatamente em 1910 terminarmos com a monarquia, implantar a república, haver uma abertura, como é óbvio, mais aos estudos, há uma liberalização maior e a criação de novas faculdades. Por isso é que eu há pouco disse que é a Universidade Portuguesa até 1911, Universidade de Coimbra a partir então dessa altura em que começam as outras universidades. Razão pela qual ter sido o local por onde passaram todos filósofos, cientistas, escritores, os quadros, os altos quadros do país eram formados aqui na cidade de Coimbra. E não posso deixar de referir, ou melhor, poderia elencar aqui grandes nomes, desde o início, os inícios. Vamos acabar por ter referências a Eça de Queiroz, a Antero de Quental, mas temos também mais recentes, António Nobre, temos também a nível da medicina, inclusivamente o nosso único prémio Nobel da medicina por aqui passou, portanto Coimbra teve exatamente a sorte de ter aqui instalada essa universidade e ter exatamente ser o local onde se formava todo um país e todas as colónias, porque depois há também essa influência a par com as colónias. E Dom Dinis, apesar de não ter nenhum dos poemas onde faça especificamente referência à cidade de Coimbra, nós podemos andar e ir ao reinado de Dom Dinis ou começarmos com as crónicas, porque desde Rui de Pina, claro que faz, como é óbvio, referência à cidade de Coimbra, é inclusivamente aqui na cidade e no antigo paço da universidade, as Cortes de Coimbra, que são referidas por outro grande cronista que é Fernão Lopes. É também mais a seguir a Fernão Lopes, por exemplo, há Gil Vicente, e mudando um bocadinho o tema, Gil Vicente faz uma peça de teatro alusiva ao brasão da cidade de Coimbra. É a comédia sobre a divisa da cidade de Coimbra, que é lida, que é apresentada no antigo Paço Real, que é hoje, se visitarem a universidade, a parte do Paço Real, a Sala dos Capelos, era o antigo Paço Real. E até ao século passado, até aos anos 40, 50 do século XX, toda esta facies era completamente diferente. Estes edifícios são já de uma reforma muito recente, isto porque a universidade também necessitou de aumentar fisicamente e arrasou-se toda uma cidade medieval para a construção de uma cidade universitária contemporânea, à luz exatamente da arquitetura da época. Mas resta-nos, por exemplo, e sei que estiveram a almoçar aqui no Colégio de São Jerónimo, logo ao lado do Colégio das Artes. E foi ali naquele colégio, por exemplo, que
Essa de Queiroz fez o seu exame de admissão à universidade. Portanto, fez um exame em francês, antigamente dava-se muito valor ao francês, pois ele sabia de várias matérias, mas a preocupação foi exatamente ver se ele sabia o seu francês. E foi exatamente ali no antigo Colégio das Artes. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Sí. ¿Esta arquitectura que estamos viendo es simbólica del Estado Novo? Sí. Sí. ¿Cómo? Una pequeña explicación. Como dijiste, una arquitectura de los tiempos. Sim, do tempo do Estado Novo, exatamente. Anos 40, 50 e 60, exatamente. É muito típico dos países que tiveram regimes totalitários, exatamente, que têm todo esse tipo de arquitetura. Eu gostaria muito de vos tirar também um pouco essa imagem um pouco negativa, porque fica o convite para visitarem Coimbra e visitarem também o nosso site com as nossas visitas temáticas, porque se nós observarmos dentro, há inclusivamente frescos, pinturas, a nível da escultura, da cerâmica, obras de grande valor. Já ouviram falar em Almada Negreiros, nesse grande mestre? Ali no átrio do Departamento de Matemática, 2 frescos de Almada Negreiros. Mas isso fica para uma próxima visita. Outra visita mais artística. Uma visita mais artística. Hoje é um bocadinho mais literária, mas fica assim só o mostrar do rebuçadinho para outras oportunidades. Tá bom? Este edifício não com esta fachada. Esta fachada, como podem ver bem lá no topo, já é republicana. Não temos a coroa, mas no que restava do antigo Colégio das Artes, foi então aí que essa de Queiroz fez o seu exame de admissão à universidade. E ele depois aqui na universidade acaba por conhecer, durante uma noite de lua cheia, o seu grande mestre. E refiro-me a Antero de Quental. Antero de Quental. E ele encontra exatamente diante aqui da Sé Nova. Nós hoje este edifício, esta igreja, nós chamamos de Sé Nova, mas foi em tempos um colégio jesuíta. Portanto, por isso também é um outro edifício que está também classificado como Património da Humanidade. Portanto, o que a Unesco tentou proteger foi exatamente o máximo de edifícios que de alguma maneira estão ligados à universidade, à história, ao desenvolvimento e à consolidação do que é hoje a Universidade de Coimbra. E uma vez que o edifício primitivamente foi exatamente o colégio jesuíta, um colégio exatamente que também preparava não só os missionários, mas também estudantes para admissão na universidade. É só no século XVIII, com a expulsão dos jesuítas, que é então entregue a igreja para a Catedral de Coimbra, e toda a parte do colégio, o antigo Colégio de Jesus, é todo ele readaptado pelas reformas de Marquês de Pombal, chamadas reformas pombalinas, os novos estatutos na universidade, em que é criado o Museu de História Natural e inclusivamente também o laboratório químico. E então nós temos, uma vez que fizemos a transferência da sede da cátedra, da nossa sede episcopal aqui para esta igreja, a outra que já existia, começámos a chamar de Sé Velha, e esta então a nossa Sé Nova. E essa de Queiroz encontra exatamente no ano letivo de 1862-63, encontra o seu mestre. E este texto que foi publicado, isto porque os contemporâneos de Antero de Quental e os seus seguidores resolveram fazer-lhe uma homenagem póstuma, escreverem cada um texto sobre essa de Queiroz e compilarem tudo num livro que se chama In Memoriam. O texto de essa de Queiroz intitula-se A um Gênio que era um santo. Em Coimbra, uma noite macia de abril ou maio, atravessando lentamente com as minhas sebentas na algibeira o largo da feira, avistei sobre as escadarias da Sé Nova, romanticamente batidas pela lua, que nesses tempos ainda era romântica,
um homem de pé que improvisava. A sua face, a grenha densa e loura com lampejos vulvos, a barba de um ruivo mais escuro, frisada e aguda à maneira siriaca, reluziam aureoladas. O braço inspirado mergulhava nas alturas como para as revolver. A capa, apenas presa por uma ponta, rojava por trás largamente, negra, nas lajes brancas em pedras de imagem. E sentado nos degraus da igreja, outros homens, embuçados, sombras imóveis sobre as cantarias claras, escutavam em silêncio em enlevo como discípulos. Parei, seduzido com a impressão que não era aquele um repentista picaresco ou amaivioso, como os vates do antiquíssimo século XVIII, mas um bardo dos tempos novos, despertando almas, anunciando verdades. O homem, com efeito, cantava ao céu, o infinito, os mundos que rolam carregados de humanidades, a luz suprema habitada pela ideia pura e os transcendentes recantos aonde o bom Deus se mete, sem fazer caso dos santos, a conversar com Garrett. Deslumbrado, toquei o cotovelo de um camarada que murmurou por entre os lábios abertos de gosto e pasmo. É o Antero. Então, destracei a capa, também me sentei num degrau, quase aos pés de Antero, que improvisava, a escutar no enlevo como um discípulo. E para sempre assim me conservei na vida. Não precisa. É preciso. Sim, não, para o Antero e para o Essa. Para o Antero e para o Essa. Não, eu faço sempre questão de ler este texto, porque também me diz muito a mim, a nível pessoal. Foi-me ensinado por um grande professor de português que eu tive no liceu, que já não se encontra entre nós, mas eu faço-lhe sempre esta homenagem muito íntima e sempre que falo de Essa ou falo de Antero ou passo aqui, gosto sempre. É um ponto de referência que eu tenho para com o meu professor também. E portanto, você que mandou abrir para nós hoje, a Sé nunca pegamos aberta. A Sé está sempre aberta. Não, já tivemos várias vezes fechado. À hora do almoço. Não é, Valente? Deus Nosso Senhor também precisa de ir almoçar. Santa Sé. Eduardo Lourenço ir mesmo às casas onde ele esteve não é humanamente impossível, podemos fazer, mas são distâncias muito grandes. Uma delas é da República, onde está a República da Saudade. Exato, portanto fica exatamente numa das saídas da cidade e a nível de percurso pedestre não é compatível com este tipo de percursos no centro histórico. Tanto que, a partir do momento em que a cidade universitária do Estado Novo começa a ser criada, também novas habitações e os estudantes começam também a sair. Porque, tendo aqui Carlos de Oliveira, nós aqui na Rua das Flores, por onde vamos seguir, vamos encontrar também a casa onde morava José Régio e onde, exatamente, foi feita também o primeiro número da revista Presença. É um pátio aberto. E agora, como diria um antigo meu vereador, pensem comigo. Se nós temos assim uma curva, e se não foi nada, foram construídas casas, e se no meio foi formado um pequeno pátio e não foi construído lá nada, por que será? Pois, acreditamos, e o nosso professor, grande mestre a nível da história arqueológica e da época romana, o professor Alarcão, acreditamos que seja exatamente aqui esta zona do anfiteatro romano da cidade. Porque realmente a estrutura foi O fórum era lá. o fórum na zona do que é hoje o Museu Nacional Machado Castro e aqui seria talvez o anfiteatro. Porque se a estrutura foi aproveitada, os restos foram aproveitados para a construção e no meio, nada. Porque não havia... Declive todo. Exatamente, e a rua faz exatamente assim, toda esta curvatura. E no número 35, então, onde morou José Régio, também é aqui que nasce exatamente a revista Presença, e que
Numa das cartas de José Régio, ele diz o seguinte, no dia 19 de outubro de 1924, estou só no meu quarto. O meu companheiro foi-se embora para a Rua dos Grilos. E eu agora estou só. Só para me expandir, para me possuir, para me refugiar. É indiscutivelmente o céu infernal de um neurasténico. Esta é uma coisa escrita exatamente aqui, ok? E vamos então prosseguir e deixar a viatura passar. Nova lei do arrendamento, elas estão exatamente a desaparecer. Nós estamos aqui, a nível da Câmara, estamos a tentar arranjar os meios para também as proteger, porque é apenas aqui na cidade de Coimbra que elas existem. E uma na cidade do Porto. Uma república na cidade do Porto, porque houve necessidade de alguns estudantes aqui da Universidade de Coimbra terem que se deslocar para poder terminar os seus cursos no Porto. Aqui não era possível, não sei se era da aragem, ia haver muita aragem. Eu não sei se, claro, é influência de Coimbra, mas no Brasil tem muitas repúblicas e a cidade de Ouro Preto é a cidade das repúblicas. É a cidade das repúblicas. Nós, neste momento, eu não quero estar a mentir, mas creio que ainda temos 20 repúblicas. Se na sua gênese, 27, pronto. Ainda mais. Una pregunta. Sim. La propiedad de las repúblicas. A propriedade? La propiedad del inmueble. A propriedade é privada. Os estudantes alugam o apartamento, ou neste caso arrendam, não alugam, que eles não levam o edifício para lado nenhum. Arrendam o edifício. Tá bem. Ok? Portanto, só há uma república que já comprou o edifício já é seu. ¿Y el municipio nunca pensó en invertir? Estamos a pensar, é muito pensamento. Não, pensamento, isto não falta. Especulación urbana. E muita especulação urbana. Mas a gestão é difícil. É muito difícil. A gestão é feita pelos próprios estudantes. Grande instabilidade quando aqui na cidade de Coimbra chegavam exatamente já as novas ideologias que chegavam da Europa, em que Portugal ainda é uma monarquia, mas queria já tornar-se uma república. Aliás, Finales del 19. inícios del 20, sim. Desculpem. É automático. Só um cãozinho Pavlov. E é aqui na cidade de Coimbra, que ainda no século XIX, numa tasca, numa bodega, se dá o primeiro grito à República. Portanto, e elas são exatamente organizadas, cada grupo de estudantes cria a sua própria República e cria as suas próprias leis. Por isso é que muitas vezes nós temos aqui a República dos Incas e a Real República do Rastro de Parta. O real tinha exatamente, era uma forma de dissuadir, é um pequeno trocadilho em que eles fazem para provar perante as normas sociais que eles são a favor da monarquia. São reais repúblicas. Mas o que realmente o real quer dizer é que eles são realmente, efetivamente, uma república. Ok. El juego de palavras. É um jogo de palavras, sim senhora. Fazer-vos referência, então, aqui na República do Rastro de Parta, que esteve um outro grande poeta, muito ligado também a um grande período de repressão que Portugal viveu, que foi Adriano Correia de Oliveira. Portanto, e a Trova do Vento que Passa, todos conhecem exatamente, e depois a República dos Incas. Os nomes são os próprios fundadores que os criam. Pode não ter nada a ver, tal e qual como o Rastro de Parta, em que eles, durante a reunião, não chegaram a um consenso qual seria o nome, e há um que diz Rastro de Parta, não chegamos a concluir, olha, fica mesmo isso, Rastro de Parta. Em que outros é a origem geográfica que os une, portanto os nomes têm exatamente essas características. Ok? Obrigado. De nada. Continuamos.
Mãe. É, não é? É mãe incógnita. Até aos 12 anos ele teve exatamente este estigma de ser filho de mãe incógnita. A mãe era menor, o pai era menor. E então houve só mesmo por parte da família do pai assumir, mas só o filho. Não, porque estamos em pleno século XIX, portanto seria exatamente uma afronta, uma menor ser mãe, ser filho, fora do casamento. Ou melhor, ainda não estava oficializado. E daí ele ter ficado registado como filho de mãe incógnita. Pronto. E isto vai marcá-lo. Histórias. E quando essa de Queiroz chega à cidade de Coimbra, ele é um autêntico menino de couro. Acreditem. Uma paz de alma. Inclusive, foi modificado por toda a boémia de Coimbra. Ora, ele era uma pessoa extremamente supersticiosa, tinha medo quase de tudo e mais alguma coisa, ou seja, ele vem aqui para esta casa, o número 12, que era propriedade de um lente da universidade, na altura, a família Dória, e o pai então arrenda-lhe aqui o quarto. E claro que ele, com estes medos todos, é o alvo certinho do gozo, para tudo e mais alguma coisa. E diz, numa carta, diz o seguinte, um colega, na casa do lente Dr. José Dória, essa é um autêntico menino de couro supersticioso. O jovem José Maria manteve-se na casa da Rua do Loureiro durante os 2 primeiros anos do seu curso. Virá a propósito de recordar um facto passado durante esta estada que nos é revelada por António Cabral. Em Coimbra, na casa do Dr. José Dória, contou-me pessoa da família deste, o Dr. Pedro Dória Nazaré tinha no seu quarto de estudante uma cômoda em que certo dia se ouviu áspero estalido da madeira. São bruxas, disse-lhe a brincar um companheiro de casa. Tanto bastou para que essa nunca mais abrisse as gavetas do móvel, dando-o pouco depois a outro estudante. E não contente ainda com isto, ele inclusivamente consegue sair desta casa, de respeito, era um lente da universidade, e consegue ir para uma pequena república na Rua do Salvador. Portanto, e é aí que ele entra em contacto com outro grande amigo e outro grande escritor, que é João Penha, que era um autêntico dandy, e essa de Queiroz, para o imitar, compra também o monóculo. Ele não precisa do monóculo, é só mesmo para o estilo. Não, tinha uma lentezinha, tinha um vidro, mas dava-lhe um certo estilo, portanto, é exatamente na tentativa de imitar João Penha que ele acaba por comprar o monóculo que é tão característico. Na outra casa já não tinha medo dos estalidos? Não, porque na outra casa era uma república e ele já estava mais enturmado com o ambiente estudantil. Aqui esteve 2 anos. Aqui esteve 2 anos. Ele depois na outra casa teve inclusivamente uma grande amizade, extremamente íntima até com João Penha. E mais não digo. Não dicen más. Não. No. Dizem. Bueno, y luego una pregunta. Sim. Una pregunta, porque luego Félix de Queiroz vive mucho en París, ¿no? Sim. Depois foi cônsul. Sim. Claro. Y el espíritu anticlerical, ¿de dónde le viene? De ser obrigado quando era jovem. Y de unas relaciones pasionales distintas. ¿Sí? Também. Você acha? Porque o Padre Amaro também foi obrigado a ser padre, né? Foi criado, Claro. não tinha pais. Es esa- Por isso, quando nós hoje brincamos muito que nos mosteiros as freiras e os frades se encontravam, porque a grande maioria das vezes, e muito
a partir do século XVI, elas não entram no mosteiro por vocação. Não é por vocação. Elas tentam fugir ou amores proibidos, ou porque até nem têm, é uma fonte de rendimento, não conseguem casamento, é uma forma de estarem protegidas, portanto, e não é pela vocação que elas entram. E é natural que depois haja esse desregramento dentro da casa. E aqui em Coimbra houve muitos. Muitos. Nós tivemos, inclusivamente, ali com as Clarissas, em Santa Clara a Nova, houve uma carta do próprio Papa a tentar impor novamente as regras dentro da casa. Porque as meninas usavam fitas no cabelo, usavam os seus vestidos de cauda e de decote, como se estivessem no palácio. Portanto, e não o hábito de monja. De humildade. De humildade, exatamente. Certo? Portanto, é uma maneira, é muito fácil julgar quando estamos por fora, mas sim, a grande maioria são obrigados. Contexto. Exatamente, é sim, senhora. Eu própria sou um exemplo disso. Tenho horror à matemática. Isto porque a minha mãe era professora de matemática. Yo tengo. A ver. Lá. O professor António Pedro Pita, nesta casa, como foi dito pelas pessoas que nos orientaram, ou que nos estão a orientar nesta visita, é uma casa que tem um valor simbólico importante no panorama literário português e que foi fundamental, digamos, nos anos 40, nos anos 50 do século passado, e com quem Eduardo Lourenço teve uma relação, eu não diria de amor-ódio, mas com alguma proximidade e algum afastamento. E essa relação, o professor António Pedro Pita irá referir isso mesmo, mas o que estamos aqui a iniciar hoje à tarde é este roteiro Eduardo Lourenço, porque nós começámos na universidade, porque Eduardo Lourenço, de certa forma, definiu esta geografia. Definiu esta geografia quando doou a sua biblioteca pessoal a um conjunto de instituições, duas das quais a Universidade de Coimbra, em que a parte da filosofia ficou na Faculdade de Letras e uma parte significativa de todo o conjunto de livros ligados a Fernando Pessoa estão na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Portanto, a universidade é um polo importante no seu imaginário. O outro foi a Casa da Escrita, como podem ver, com a biblioteca, com os quase 3.000 exemplares que doou e que estão ali embaixo. E, portanto, nós estamos a fazer quase este roteiro Eduardo Lourenço, de certa forma, que é um regresso de Eduardo Lourenço de Coimbra até às origens, e é este percurso que vamos fazer. Portanto, eu não me vou alongar, esta já é a segunda vez que aqui estivemos, também para fazer o lançamento de um livro, numa sessão anterior. Desta vez, o professor António Pedro Pita irá falar-nos sobre sentido e forma do neorrealismo, que corresponde a uma das obras completas de Eduardo Lourenço, que já vai na 17ª edição, e esta julgo que foi a terceira que ele coordenou a edição. Portanto, passava a palavra ao António Pedro Pita para nos falar sobre sentido e forma do neorrealismo. Muito boa tarde, senhora vereadora, queridas amigas, queridos amigos. O professor Rui Jacinto e a professora Maria Isabel Martins acharam que seria adequado, neste ano do centenário de Eduardo Lourenço, dedicar esta sessão no primeiro dia do curso de verão àquilo que poderíamos chamar a experiência Coimbra de Eduardo Lourenço. Essa experiência Coimbra ganhou corpo, materializou-se numa obra que o Rui Jacinto já referiu,
A obra chama-se Sentido e Forma da Poesia Neorrealista, mas aquilo que eu pensei que poderia ser interessante é aproveitar a oportunidade para, sem esquecer esse sentido e forma da poesia neorrealista, veremos porque é que é importante não esquecer, aprofundar um pouquinho mais o que foi, o que significou a experiência Coimbra de Eduardo Lourenço. E a distância temporal que nos separa de Eduardo Lourenço e desses tempos, essa distância tende a aumentar. Esse progressivo aumento, essa distância cada vez maior, permite-nos o que nenhum de vós considerará um paradoxo, permite-nos perceber melhor o que é que aconteceu. Isto é, permite-nos ultrapassar o plano do testemunho e permite-nos ultrapassar o plano da memória. E eu penso que isto é importante. De certa maneira, esta minha intervenção é a tentativa de justificação. Eu pretendo justificar porque é que considero importante ultrapassar esse plano da memória e do testemunho. Tudo isto dentro dos 25 minutos, máximo meia hora, sou eu a dizer. Os 25 minutos que o Rui Jacinto me concedeu. E aquilo que vou fazer do modo mais imprudente possível é uma espécie de ensaio no sentido teatral da palavra. Como se estivesse em casa com os meus papéis e com os meus apontamentos, a tentar organizar ideias acerca desse tema, dessa questão, a experiência Coimbra de Eduardo Lourenço. Porque eu estou convencido, essa é a hipótese inicial, de que essa experiência Coimbra de Eduardo Lourenço é relevante para compreender a linha A, o itinerário de Eduardo Lourenço, a linha B, a importância, eu gosto de dizer, a singularidade da cidade de Coimbra. E é, portanto, neste duplo aspecto que, eventualmente, para as ilustres e os ilustres geógrafos que estão aqui presentes, poderá ter algum interesse, do meu ponto de vista, para aquilo que é o meu trabalho, penso que tem alguma relevância. Portanto, não farei tanto uma recolha de documentos, de citações. Os papéis estão aqui, se for preciso documentar alguma coisa, a gente lá vai. Mas o meu interesse agora era outro. Primeiro ponto. Eduardo Lourenço está em Coimbra, vive em Coimbra entre 1940 e 1953, com um pequeno hiato entre os meados de 49 e o início do ano letivo de 51-52, quando goza de uma bolsa que lhe permite ir para a França. Na altura, poder-se dizer para a Europa. Era, aliás, uma bolsa Fulbright. Pequeno pormenor. Isto é, uma daquelas bolsas em que o período da Guerra Fria Cultural
procurou intensificar aquilo a que até hoje se vai chamar, já se chamava antes, mas se vai chamar politicamente Ocidente. Portanto, primeira questão. Eduardo Lourenço está em Coimbra durante algum tempo, desde 1940 até 1953. Apesar de tudo, são 13 anos. Os testemunhos autobiográficos oscilam entre uma desvalorização um pouco displicente do que foi feito aqui e, por outro lado, uma concentração em 2 ou 3 temas teoricamente, culturalmente, filosoficamente relevantes. Há muitos textos, muitos depoimentos, entrevistas, enfim, Eduardo Lourenço é imensamente entrevistado, há imensas reportagens, filmes, documentários, enfim, há muitos documentos e muitas memórias em que, como sempre acontece nas memórias, se diz basicamente a mesma coisa com pequenas nuances. E são as nuances que nos mostram que o depoimento é verdadeiro. Não é o que se mantém, são as nuances. Nessa displicência desses anos, isso em múltiplos lugares. Aquilo, basicamente, sobretudo a propósito de uma pergunta. Porquê é que, sendo assistente universitário, trabalhando com um grande mestre da filosofia, que era o professor Joaquim de Carvalho, porque é que, ao fim de, apesar de tudo, 13 anos, é algum tempo, não apresentou uma tese de doutoramento, como é normal que façam os universitários? A resposta, que nunca é dada como eu estou a dar, mas que se repete com várias nuances, é porque eu passei o tempo todo em Coimbra a conversar. Ele não diz bem a conversar, ele diz a palear. Eu passei os meus anos de Coimbra no paleio, que é aquilo que eu gosto de fazer, diz ele em muitos sítios. É conversar. De maneira que havia muitos cafés, havia muito para conversar e eu passei o meu tempo de Coimbra a conversar. Passei o meu tempo de Coimbra no paleio. Quem é que chega a Coimbra em 1940? Quem chega a Coimbra em 1940 é, como aliás, na nossa visita guiada, no grupo que eu acompanhei, a doutora Paula Simão muito bem sinalizou. Quem é que chega a Coimbra em 1940? É um natural de São Pedro do Rio Seco, nem sequer da Guarda, São Pedro do Rio Seco, católico e simpatizante dos republicanos da Guerra Civil de Espanha, que se tinha iniciado em 1936. O que chega a Coimbra com 17 anos, o católico, dirige-se ao principal centro de difusão ideológica do catolicismo, já na altura relativamente conservador, que era o Centro Académico de Democracia Cristã, e o partidário, partidário é demais, o simpatizante das ideias republicanas e, portanto, o simpatizante das forças democráticas portuguesas que então, em 1940, estavam a reconstituir-se de um ponto de vista político, aproxima-se desses grupos, que não eram um grupo, eram vários grupos, e que se reuniam por aí, em cafés, em repúblicas. Só que esse que ia para o CADC, Centro Académico de Democracia Cristã,
e o que foi ao encontro dos seus possíveis futuros correligionários republicanos, esses dois eram o mesmo. E essa coexistência era uma coexistência complicada. A complicação vai, ao mesmo tempo, aumentar e, por outro lado, simplificar-se, quando, depois de estudos preparatórios na Faculdade de Ciências, esse jovem se dirige aos estudos histórico-filosóficos, privilegiando, apesar do seu interesse pela história, privilegiando a filosofia. E este é um segundo ponto da maior relevância. O católico Eduardo Lourenço, o católico republicano Eduardo Lourenço, vai, como qualquer aprendiz de filósofo, vai sintonizar essa sua formação cultural de base, familiar, patriarcal, no caso, matriarcal, da sua aldeia e depois do meio maior que é a Guarda, mas, sobretudo, o meio familiar tem nisto uma importância imensa. Esse jovem estudante de filosofia vai sintonizar-se com o que o panorama filosófico lhe oferece e que é suscetível de dar resposta àquilo que são as suas interrogações. E no grande debate, no qual eu não vou entrar, no grande debate do segundo pós-guerra do século XX, no grande debate filosófico que se abre entre, por um lado, os defensores de um pensamento sistemático que tendia a ver a história e a pensar a história como um desenvolvimento necessário rumo a uma finalidade que era antecipável, socialismo, comunismo, etc. E esta é a linha Hegel-Marx. Há, no panorama disponível, na Europa e em Portugal, há um pensamento estranhíssimo de um dinamarquês, então praticamente desconhecido, chamado Kierkegaard, cuja polémica implícita e explícita com Hegel é imensa e que, de certa maneira, ele, Kierkegaard, vai sintetizar numa fórmula da qual o jovem Lourenço se vai apropriar e que vai permanecer um guia por toda a vida. O eu não cabe num sistema. Quando sintoniza com esta fórmula, isto é, quando considera do seu ponto de vista que isto é a concepção verdadeira das coisas, Eduardo Lourenço, sem o saber, destinou a sua vida. E tudo o que vai fazer depois, assenta na convicção com que assume a verdade desta tese. Reparem, eu não estou a dizer que esta tese é a tese verdadeira, não é isso. Exercício de ficção. Se o nosso querido amigo Eduardo Lourenço aqui estivesse, diria, não, essa é a tese verdadeira. Pronto, mas isso é ele a falar. Não é isso que eu digo. Eu digo, por isso é que é o plano crítico e por isso é que é a distância. Eu digo, aquilo que ele reconhece como tese verdadeira é o eu não cabe num sistema. Portanto, o que é possível fazer? Construir um sistema filosófico? Não. Construir um sistema político? Não. A única coisa que é possível fazer é partir de uma subjetividade, desse eu, e interrogar permanentemente a relação dessa subjetividade com as coisas, com o mundo, com a realidade, com o que acontece. Com quais coisas? Resposta, todas.
É a célebre fórmula que muitos anos depois Lourenço vai dar do ensaio. Quando lhe perguntar, você é um ensaísta, mas o que é um ensaísta? O que é um ensaio? Resposta, que nunca é dado com estas palavras, mas dado com muitas variações. A resposta, o ensaio é a possibilidade, é querer pensar tudo aquilo que vale a pena ser pensado e tudo aquilo que não vale a pena ser pensado. Tudo. É o que aparecer. É a política, é o desporto, é a Fórmula 1, de que ele era grande entusiasta, é o cinema, é a literatura, tudo. Porque o problema não está na realidade que se pensa, o problema está no exercício do pensamento. Isto é, o que é que o facto desse eu se referir aos objetos x, y, z, o que é que essa relação, e não um objeto, o que é que essa relação, de que modo é que essa relação enriquece o sujeito e pode abrir as possibilidades, as experiências do mundo daqueles que leem os textos ou escutam as conferências. Isto não tem nada a ver com um imensíssimo... Não há a palavra imensíssimo, não, acho que não há. Um imenso equívoco sobre a questão do ensaio, que são aqueles que falam sobre tudo. Não é isso. Porque o fundamental não é a relação que se estabelece com esse objeto. Aquilo que essa relação é capaz de permitir descobrir em nós, sendo esse nós, quer o eu do ensaísta, quer os eus daqueles e daquelas que leem os ensaios ou escutam as conferências. Por isso é que Eduardo Lourenço dirá também, numa outra fórmula, eu pertenço àquela raça de leitores para quem ler um livro é ler-se. Exato. Exato. O problema não é, a questão não está só em ler os sonetos do Antero. Isso é o erudito, ou o historiador da literatura. Antero diz que, Antero pensou que, Antero defendia que, Antero opunha-se a... Ótimo, sim senhor, isto é muito importante. Outra coisa é, o que é que no caso da poesia de Antero, permite que um eu diga e pense. Ora, o período em que Eduardo Lourenço está em Coimbra é o período desta imensa ebulição. Não é um período de paleio. É um período de efervescência nos múltiplos sentidos da palavra. Eduardo Lourenço tendeu biograficamente, e nós percebemos porquê. É um cavalheiro. Ele tendeu a desvalorizar a intensidade das suas relações afetivas. Por exemplo, que nós sabemos hoje que foram muitas e que foram muitas, enfim, não exageremos. Foram várias e que foram intensas. Isto aparece muito cautelosamente, porque Eduardo Lourenço é um cavalheiro, muito cautelosamente ocultado, silenciado. E, no entanto, aquilo a que, para utilizar uma grande palavra, nós podemos identificar como a experiência do amor, é não só uma experiência central para esse eu que não cabe no sistema, como foi uma experiência central para esse eu que, do ponto de vista civil, se chamou Eduardo Lourenço. Sabemos da efervescência das amizades. E aqui entramos no modo como, já na importância da cidade. Sabemos da efervescência das amizades. As grandes amizades
com alguns dos seus companheiros, desde logo companheiros de curso. O Carlos de Oliveira, de que a doutora Paula Simão falou, foi colega de curso, juntamente com o dono desta casa, sobre quem não teremos hoje oportunidade de falar muito, um grande poeta e homem de cultura chamado João José Cochofel. Pertenceram ao mesmo curso de Histórico-Filosóficas. Grandes amigos, com algumas intermitências significativas pelo meio, grandes amigos, apesar de nem Carlos de Oliveira, nem João José Cochofel serem cristãos ou muito menos católicos. Mas a cumplicidade política possível existia. Possível porquê? E aqui adentramos a complexidade das coisas. Porque quer Carlos de Oliveira, quer João José Cochofel militavam nas células clandestinas do Partido Comunista Português. Isto é, portanto, não eram só comunistas, eram, enquanto comunistas, filosoficamente marxistas. E entre o marxismo de Carlos de Oliveira e de João José Cochofel e a atitude existencial, chamemos-lhe assim, de base kierkegaardiana de Eduardo Lourenço, havia um mundo que a afetividade tendia a querer preencher ou querer resolver. O Sentido e Forma da Poesia Neorrealista é um livro em que Eduardo Lourenço tenta pensar a sua relação com esses seus amigos e com o fundamento filosófico desses seus amigos. É dedicado a 3 poetas, todos eles seus conhecidos e amigos em Coimbra, o poeta Carlos de Oliveira, o poeta João José Cochofel, de quem já falámos, o poeta Joaquim Namorado, mais velho do que os outros, é dedicado a estes 3 poetas. E é um grande ensaio eu penso que é possível dizer isto, aliás, isto já está escrito, mas é um grande ensaio equivocado, mas isto estou eu a falar, sobre essa relação, como interpretação daquilo que foi, na história cultural e literária portuguesa, o neorrealismo. É um ensaio brilhantíssimo, com uma escrita de uma sedução absoluta, mas que, de um ponto de vista filosófico, conceptual, labora em alguns problemas que noutra altura nós poderemos discutir melhor. Terceiro ponto e último. Em 1933, Eduardo Lourenço abandona Coimbra e abandona Portugal e inicia o seu período um pouco por toda a Europa até se fixar, e Brasil, até se fixar nos anos 70 em Vence. O verbo abandonar não é adequado. Ele saiu individualmente, pessoalmente, de Portugal, sobretudo de Coimbra, mas, como múltiplos testemunhos, diretamente ou indiretamente, nos mostram, Coimbra nunca saiu dele, nem ele quis que saísse. A fórmula que o nosso amigo José Carlos Vasconcelos, creio, repetiu já algumas vezes,
eu trago Coimbra como uma gravata mal apertada, mostra isso mesmo. Não só não saiu, como ele não quis que saísse. E isso permite perceber que tenha aproveitado todos os pretextos, efetivos ou imaginários, para regressar. Há dois regressos que são fundamentais, do ponto de vista, não só do ponto de vista biográfico e afetivo, mas do ponto de vista antropológico. Há dois regressos que nos ensinam. É o regresso à Guarda / São Pedro do Rio Seco e o regresso a Coimbra. Num outro momento, nós poderíamos pensar melhor o que são estes dois regressos, porque estes dois regressos são diferentes. Estes dois regressos são diferentes. A diferença destes dois regressos pode medir-se, um pouco como se mede a tensão arterial, pode medir-se por um acontecimento sobre o qual Eduardo Lourenço valorizou, mas depois tendeu a desvalorizar e bem, há ali uma questão que, deste ponto de vista da compreensão das coisas, é muito importante perceber, que é o 1940 se chamar a si próprio Eduardo Faria, e o jovem que sai, menos jovem, apesar de tudo, que sai de Coimbra 12, 13 anos depois, se chamar Eduardo Lourenço. Isto significa, sem entrar agora em psicanálise de terceira categoria, isto significa uma rasura do nome do pai extraordinária. Extraordinária. Até porque há uma consciência disso. Quando, muitos anos mais tarde, Eduardo Lourenço regressa especulativamente aos seus tempos da primeira obra, chamada Heterodoxia, publicada em 1949, e que assina com o nome Eduardo Lourenço, ele vai dizer que o livro só saiu, enfim, a crueza da formulação está no texto agora, o livro só saiu, o livro só foi publicado porque, cito, o meu pai e a minha mãe já tinham morrido. Eu nunca publicaria um livro em que me assumia como descrente, republicano e antissalazarista se o meu pai e a minha mãe estivessem vivos. Portanto, e isso acontece aqui. Isso acontece aqui. Portanto, esta transfiguração, esta metamorfose, que não é simplesmente uma metamorfose de nome ou de identidade, peço desculpa da palavra, porque hoje utilizamos identidade a propósito de nada e estamos fartos de identidades. Esta metamorfose profunda acontece aqui e vai ter repercussões ao longo de toda a vida. Nunca mais vai deixar de ser o Eduardo Lourenço que traz Coimbra como uma gravata mal apertada. Por isso, quando o convidam logo, ainda nos anos 70, para vir falar num congresso de Camões, a resposta é sim. Quando o convidam para falar num congresso de filosofia sobre Kierkegaard, a resposta é sim. Quando o convidam para vir falar num congresso sobre cinema, a resposta é sim. A resposta é sim, independentemente de qualquer objeto. A gravata apertada é a sua expressão dele também, alma mater. Não pater. Estou a forçar um bocadinho, mas é a sua alma mater. É a essa alma mater que Eduardo Lourenço regressa sempre, e é por isso que
esses 13 anos são, afinal, os 90 anos de toda a sua vida. Muito obrigado. Disse ao meu coração: olha por quantos caminhos vãos andamos. Considera agora, desta altura fria e austera, os ermos que regaram nossos prantos. Pó e cinzas, onde houve flor e encanto. E a noite, onde foi luz a primavera. Olha a teus pés o mundo e desespera, semeador de sombras e quebrantos. Porém, o coração feito valente, na escola da tortura irrepetida e no uso do pensar tornado crente, respondeu: desta altura vejo o amor. Viver não foi em vão, se isto é vida, nem foi demais o desengano e a dor. De Camilo Peçanha. Quem poluiu, quem rasgou os meus lençóis de linho, onde esperei morrer meus tão escassos lençóis? Do meu jardim exíguo, os altos girassóis, quem foi que os arrancou e lançou no caminho? Quem quebrou, que furor cruel e simiesco, a mesa deu-se ar, tábua tosca de pinho, e me espalhou a lenha, e me entornou o vinho, da minha vinha, o vinho acidulado e fresco. Oh, minha pobre mãe, não te ergas mais da cova, olha a noite, olha o vento, em ruína a casa nova, dos meus ossos o lume a extinguir-se breve. Não venhas mais ao lar, não vagabundes mais, alma da minha mãe, não andes mais à neve, de noite a mendigar, às portas dos casais. Negrura, de Miguel Torga. Neste dia sem luz que me anoitece, que me sepulta inteiro, até de mim a minha dor se esquece, para que eu seja um morto verdadeiro. Chove tristeza fria no telhado do castelo do sonho. Nua, nua a calçada que subo, já cansado de tanto andar perdido nesta rua. De uma laia caiu morta, amarela, qualquer coisa, que foi princípio e fim. E bem olhada, bem pensada, é ela aquela folha que lutou por mim. Sozinho e morto, ouço cantar alguém, mas é longe demais a melodia. E o ouvido que vai nunca mais vem trazer uma luz que falta no meu dia. De Fernando Pessoa. Ela canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz talvez. Canta e ceifa, e a sua voz cheia de alegre e anónima viuvez ondula como um canto de ave no ar limpo, como um limiar, e há curvas no enredo suave do som que ela tem a cantar. Ouvi-la alegra e entristece. Na sua voz há o campo e a lida, e canta como se tivesse mais razões para cantar que a vida. Ah, com tão límpida pureza, a sua voz entra no azul que em nós sorri, quanto é tristeza, e a vida sabe a amor e a sul. Canta, arde-me o coração, o que em mim ouve está chorando, derrama no meu peito vão a tua incerta voz ondeando. Ah, poder ser tu, sendo eu, ter a tua alegre inconsciência e a consciência disso. Ó céu, ó campo, a ciência, ó canção, a ciência pesa tanto e a vida é tão breve.
entrai por mim dentro, tornai minha alma a vossa sombra leve. Depois, levando-me, passai. Dobrada à moda do Porto, de Álvaro de Campos. Um dia, num restaurante fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo. Nunca se pode ter razão, nem num restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isto quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância toda a gente houve um jardim particular ou público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes. Mas se eu pedi amor, por que é que me trouxeram dobrada à moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio, mas trouxeram-me o frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. Lisbon Revisited, de Álvaro de Campos. Não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venham com conclusões. A única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas. Não me falem em moral. Tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem sistemas completos. Não me enfileirem conquistas das ciências. Das ciências, Deus meus, das ciências. Das ciências, das artes, da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se têm a verdade, guardem-na. Sou um técnico, mas tenho técnica só dentro da técnica. Fora disso sou doido, com todo o direito a ser. Com todo o direito a ser, ouviram? Não me massem, por amor de Deus. Queriam-me casado, fútil, cotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto? O contrário de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes a todos a vontade. Assim como sou. Tenham paciência. Vão para o diabo sem mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo. Para que havemos de ir juntos? Não me peguem pelo braço. Não gosto que me peguem no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade, vazia e perfeita. Oh, macio tejo ancestral e mudo. Pequena verdade, onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada, Lisboa de outrora, de hoje. Nada me dais, nada me tirais, nada sois que eu me sinta. Deixem-me em paz. Não tardo que eu nunca tardo, e enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. A escadaria toda, e eu explico porquê. Porque vamos recuar um bocadinho até ao século XIX e vamos encontrar aqui nesta rua, que para vós poderá parecer apenas uma rua, mas são duas. E por isso é que, inclusivamente, o desenho da calçada até é diferente, que é um desenho ali a outro. São duas ruas. E aqui a Rua Ferreira Borges tinha realmente um conjunto de cafés onde realmente se encontravam
vários escritores. Portanto, o local das tertúlias era exatamente aqui na Rua Ferreira Borges, já na altura de Eça de Queiroz, de João Penha, alguns aqui nesta zona onde está este edifício, ficava um dos cafés antigos, que era o Café Lusitano, e para quem estuda um bocadinho a história da cidade de Coimbra, a nível mesmo dos cafés históricos, há muitas referências ao Café Lusitano, frequentado exatamente por essa de Queiroz. Portanto, ficava aqui nesta zona, entretanto o edifício modificou-se. Ficava onde hoje é a loja Pé de Meia, ficava a Central. Eu ainda sou do tempo da Central, felizmente. E, claro, o famoso Nicola. Para além das tertúlias nestes cafés, o que é que havia também de muito importante, que eu não referi no Quebra-Costas, havia livraria lusitana e durante anos e anos e anos e anos e anos, ali na esquina, o edifício amarelo, era a livraria Coimbra Editora e antes disso tinha sido também a livraria a livraria Amado. Ou seja, são livrarias exatamente e editoras de referência, nomeadamente a Coimbra Editora, para um escritor que ainda hoje não falámos, que foi Miguel Torga. Portanto, que vamos falar depois no Largo, que viveu aqui. Ele escolheu exatamente a cidade de Coimbra para viver, para trabalhar, uma vez que a vida dele foi também muito atribulada e acabou exatamente por criar aqui grandes amizades e ser aqui em Coimbra a descoberta enquanto escritor. Ele que vem com 18 anos, vindo do Brasil, com uma bolsa de estudos do tio, não é? Só que no Brasil, onde ele tinha estado, não tinha frequentado a escola, tinha frequentado um ano do ginásio, diríamos nós, do nosso unificado, e aqui em Coimbra ele vai ter que fazer todo um processo até chegar à universidade. Portanto, ele com 18 anos, 1,77 m, com meninos de 12 e 10 anos na escola não foi fácil. Portanto, ele tentou sempre ultrapassar essa fase menos propícia, menos simpática, e acaba exatamente por se fechar nele, e acabar por se fechar nele é exatamente também o fechar-se para com a sociedade, porque não tinha conversa temática com meninos de 10 e 12, mas unir-se e abrir-se nos livros, numa biblioteca que ele tinha acesso, por já ser adulto, que no colégio onde estudava, ok? Mas nesta rua ainda nasceu alguém bem mais importante também, também importante da nossa literatura. Então sigam-me que eu já vos digo quem foi. Nasceu exatamente aqui neste edifício e que está lá assinalado. Eugénio de Castro, nesta casa nasceu. Era grande amigo de Unamuno. Exatamente, grande amigo de Unamuno também. Portanto, mais uma referência literária aqui na cidade, nesta que sempre foi uma das ruas principais da cidade de Coimbra. Se hoje nós a encontramos mais a nível turístico, se recuarmos nos anos 90, era ainda uma rua com algum comércio tradicional. Se recuarmos um bocadinho mais e chegarmos até à Idade Média, ela teve o primeiro nome, era conhecida pela Rua dos Francos, ou seja, era também a nível de estabelecimentos comerciais que se fixaram aqui francos, portanto também a nível económico denotava isso, e foi depois, mudou de nome para Rua da Calçada, ou seja, a primeira rua a receber calçadamente foi exatamente isso. Daí também a importância da rua, daí também a localização a nível do comércio das lojas mais importantes, nomeadamente em 1900 chega aqui à cidade de Coimbra uma sucursal dos grandes armazéns do Chiado de Lisboa. Esses armazéns fazem este edifício, que hoje é o nosso edifício
Chiado, é um museu municipal, é o único que vale a pena visitar, sim, é o único edifício na cidade cuja estrutura é toda em ferro. Ou seja, na senda da arquitetura do ferro que nós temos, do Eiffel, exatamente, que nós temos na Europa, aqui em Coimbra este é um exemplar que nós temos. E é um museu municipal constituído no primeiro andar, são exposições temporárias e depois os pisos superiores são, podemos dizer, objetos de arte, uma coleção privada de um senhor aqui, de uma família aqui da cidade, Telo de Moraes, ainda são vivos, que resolveu doar a sua coleção aqui para o museu, o nosso museu. Para além deste, há outros núcleos museológicos, desde a torre medieval, a Coimbra muralhada, desde o núcleo da cidade, do Fado e da Canção de Coimbra, que está na Torre de Anto, onde morou António Nobre, e depois também um pequeno núcleo judaico. Portanto, estamos também a trabalhar nesse... ao fundo da rua. Portanto, esta rua, a Rua Ferreira Borges, atualmente, depois a outra Visconde da Luz, ao fundo dessa rua, no pátio da Inquisição, está exatamente a parte dedicada também aos judeus. A Rua da Calçada era rua de pedestre? Não. Isto é muito recente, muito recente. Isto foi nos finais dos anos 90, meados dos anos 90, que tiraram o trânsito. Era de asfalto e o caminho para o Porto passava por aqui. A Estrada Nacional, número 1, passava pelo centro da cidade de Coimbra. Portanto, graças a Deus inventou-se uma coisa chamada autoestrada, que foi retirando o trânsito aqui da cidade. Mas passava-se exatamente aqui pelo centro da cidade. Era a estrada de ligação entre o Porto e Lisboa, passava exatamente por aqui. Outros cafés. Cidades estruturantes da Europa era assim que funcionava. Se avançarmos mais um bocadinho, vamos encontrar Almedina, no seu auge, eram estas duas portas. No auge do que era a livraria Almedina. Para além da papelaria, da livraria, das diferentes temáticas a nível livreiro, eram estes edifícios. Atualmente, há uma junto ao Arco da Almedina só para livro jurídico e depois há outra junto ao estádio universitário. Universitário não, o estádio da cidade, perdão. É o que resta. Mas lá está, saiu da zona nobre. Passou online. Exatamente, também passou online. Eu aqui tenho muita concorrência. Juntem-se mais um bocadinho, que eu aqui tenho muita concorrência. Ou seja, o que é que eu queria referir aqui? Não o Alberto Alcoolista, mas o local onde ficava o Café Arcádia. E dos últimos que eu ainda me recordo de ver Miguel Torga, frequentava muito aqui o Café Arcádia. Das vezes que eu me cruzei com Miguel Torga, ainda em pequena, foi aqui neste café, para além depois de uma entrevista para a escola, que lhe fiz no consultório, que ele ficou agradável, foi muito agradável. E o Café Brasileira, que abriu já este século completamente renovado, sim, mas ainda mantém no andar superior alguma estética ligada exatamente ao que era o café na antiguidade, no início do século. De referir no Café Brasileira, foi frequentado também por um outro grande nome da música e da poesia, um cantautor, que eu não posso deixar de referir, que é Zeca Afonso. E para além de vários cafés, vários locais, várias repúblicas por onde ele passou aqui na cidade, como referência foi aqui no Café Brasileira que ele acabou por escrever o poema Vampiros. Portanto, eles comem tudo e não deixam nada. Foi feito exatamente aqui, no Revolucionário, exatamente. O outro café que nos falta é o Café Montanha, que fica na Portagem, ok? Vamos então avançando. A brasileira, posterior à brasileira lá do Fernando Pessoa. Sim, muito posterior. E aqui o Café Arcádia, pronto, que... Lá do Chiado, né? Exato.
Não faz mal, agora vamos ver aqui uma sombrinha na portagem, longe do acordeão deste senhor. Parece uma mão, mas neste caso é mesmo uma torga. Mas as pessoas identificam mais bem uma Ele mão. mudou o nome, não era Miguel Torga. Não, Miguel Torga é o pseudónimo. É assim, senhora. Ora, falar aqui no Largo da Portagem, a nível de geografia urbana, eu considero a sala de visitas da cidade, é a entrada, para mim é a entrada mais bonita e vai ficar ainda mais bonita quando acabarem as obras, é a entrada nobre na cidade de Coimbra. O nome Portagem vem desde a Idade Média, uma vez que quem vinha do sul e entrava na cidade tinha que fazer o pagamento de uma pequena portagem sobre os produtos que iriam ser vendidos. Aqui já o pagamento de taxas alfandegárias, digamos assim, na portagem. A estátua aqui representada não é nenhum escritor, é apenas um ministro que sabia escrever, por acaso, e que acabou por assinar o decreto-lei de extinção da expulsão de Portugal das ordens religiosas. Chama-se Joaquim António de Aguiar, mais conhecido no livro da História de Portugal como Mata Frades. Claro que não andou aos tirinhos aos frades, mas com a assinatura do decreto-lei acaba exatamente por os matar. É neste largo que então ficava o hotel, e ainda fica o hotel, perdão, o Café Montanha, que era frequentado pelos regentes agrícolas. Atenção, havia distinção, ainda hoje já não se nota tanto, mas ainda hoje há um pequeno frisson entre o que é um estudante universitário e o que é um estudante do Politécnico, e antigamente também havia entre os regentes agrícolas e os estudantes universitários. Este era frequentado, que por acaso não era ali naquele local, era ali onde está o banco, era dos regentes agrícolas. Pronto, atualmente continua a ser o nosso café de referência, e é exatamente aqui neste largo também que Miguel Torga acaba por conseguir o seu consultório. Ele faz um pequeno périplo pelo país. Ele, quando acaba o seu curso, claro que não tendo trabalho, ele vai para São Martinho de Anta como clínico geral. Ele tenta aproximar-se da cidade. Ele, todos os fins de semana, ele vem à cidade. Portanto, é aqui na cidade que está toda a movimentação literária, tudo o que é movimentação cultural chega aqui à cidade, e ele quer aqui estar. E tenta fazer isso também a nível profissional. E vai conseguindo, primeiro fica aqui numa zona próxima, na zona de Arganil, fica um período em Leiria, e depois de Leiria passa uma temporada, oferecem-lhe 3 meses um quarto no Aljube, em Lisboa, do qual ele depois, quando sai, fixa-se aqui na cidade de Coimbra, e fica exatamente ali naquele edifício onde hoje está Germano de Sousa. São exatamente as 2 janelas do consultório de Miguel Torga. Ele tem uma obra de referência, que é a Criação do Mundo, e é exatamente a imagem, o 6º dia, abre exatamente com a descrição aqui da praça. Ou seja, ele sabe que o último dia é para descanso, não é? Portanto, o 6º dia ele já fixou raízes. E se me permitem, para terminar o roteiro, ler-vos apenas uma pequena passagem que ele tem do diário, que tem a entrada do dia 8 de junho de 1992. Desfiz-me do consultório. 1000 circunstâncias adversas conjugaram-se encarniçadamente nesse sentido. E adeus, meu velho reduto, onde durante tantos anos lutei como homem, médico e poeta. Ofereci o material cirúrgico ao Hospital da Misericórdia, em que durante anos operei, e o mobiliário à Junta de Freguesia de São Martinho. E fiquei naquelas salas vazias, vazio como elas, sem passado, sem presente e sem futuro, com a própria vida abolida no tempo. À medida que os carregadores iam retirando o espólio, tinha a sensação de que estava a ser descarnado, a tornar-me humanamente espectral. No fim, estonteado,
com o chão a fugir-me debaixo dos pés, sem banco sequer para me sentar, ainda o telefone tocou. Do lado lá do fio, pediam-me que juntasse aos despojos a tabuleta. Respondi que sim, que ia ser arrancada e seguiria. E perguntei, de voz estrangulada, se queriam também que mandasse o meu cadáver. E assim termina o nosso roteiro, Eduardo Lourenço, com várias referências. Fazer apenas uma referência durante o centenário do nascimento de Miguel Torga. Do lado lá da estrada, à beira-rios, está também um memorial a Miguel Torga, que tem o poema Memória também aí gravado, certo? Muito obrigada pela vossa paciência. E regressem à cidade de Coimbra. Qualquer coisa que precisem, posto de turismo, divisão de turismo, estamos à disposição. Tá bom? Obrigada por esta boa tarde passada. Nada, obrigada a nós. Já está aqui uma visita na